Nós vamos começar orando, e aí depois eu quero ser fiel no horário. Eu sei que a semana passada o Romeu deu um tempinho para os irmãos entrarem, né? E também vou esperar um pouquinho. Sei que algumas pessoas ainda estão acordando, mas nós vamos estar aqui. Tem gente me pedindo link. Entrou no YouTube da igreja? Então tá tranquilo. Vamos orar, amém, irmãos? Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos. Tu és bom, misericordioso. E nesse dia, louvamos pela tecnologia, por essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor, mesmo estando distantes uns dos outros. Dia das Mães, Senhor, nós queremos abençoar todas as mães, Senhor, da nossa igreja, todas as mulheres, Senhor, o Senhor colocou em nossas vidas com um papel maternal, com um papel de ensino. Abençoa, Senhor, a cada um, renova, restaura e visita os nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos que essa transmissão, Senhor, venha abrir a nossa mente para que o teu Espírito, Senhor, seja o primeiro a ministrar em cada um de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Good morning, love. Happy Mother's Day, gravidinha. Deus esteja te abençoando. Irmãos, eu quero dar aqui mais uma vez as minhas boas-vindas a cada um dos irmãos. E é muito gostoso. Vocês sabem que eu sou, assim, uma defensora da escola dominical. E a semana passada, o Romeu deu uma aula, assim, muito abençoada. Foi muito gostoso para mim estar ouvindo, sendo ministrado por ele. E eu peguei carona na ideia do Romeu, que enquanto nós já temos uma revista, né? Mas às vezes virtualmente é difícil para os irmãos acompanharem, e a gente gosta dessa história de pedir um para ler. Então, a gente está salvando a revista por isso. E o Romeu esteve falando sobre um livro. Eu achei muito interessante, peguei carona na ideia dele. Então, hoje a gente vai estar estudando a respeito desse livro aqui, olha. Eu vou compartilhar com vocês. Na verdade, eu tenho ele em inglês e em português. Chama Reconstrua a Sua Vida. Dá para ver? Ok. Do pastor Dale Galloway. É um livro muito bom. Em inglês, ele se chama Rebuilding Your Life. E em português ele tem esse subtítulo aí, Sobreviver a Crises. E para quem não conhece a história, esse pastor, ele passou por uma dificuldade familiar, a gente pode dizer uma tragédia. Eu não vou entrar em detalhes, porque é o coração do livro todo, então eu recomendo. E esse livro é baseado na sua vida após essa tragédia, tá? E aí esse livro é a sua jornada pessoal de reconstrução, principalmente na área emocional, espiritual e ministerial. É muito bom, muito bacana esse livro. E ele começa o livro falando: esses princípios de Deus me retiraram de uma vida profundamente destroçada e me levaram a uma total restauração de alma. Então, irmãos, desculpa, eu penso que isso se aplica. Esse livro veio ao meu coração quando a gente dividiu, e eu estaria lecionando hoje de manhã
porque eu penso que se aplica bastante ao tempo que a gente está vivendo e ao tempo que ainda nós viveremos, né? Quando essa quarentena acabar. A gente não sabe se tudo voltará ao normal, né? Porque eu creio que esse normal, quando a gente sair de quarentena, vai ser um normal muito diferente do que a gente estava acostumado no nosso dia a dia antes do mês de março. Vão ser coisas assim. O dia a dia não vai ser do mesmo jeito. A gente não precisa pensar se antes a gente andava, abraçava, ah, entrava num supermercado e saía sem nenhuma dificuldade, é diferente. Então, eu fiquei pensando nisso, que nós precisamos aprender, vamos ter que aprender a reconstruir, a recomeçar, a viver novamente. E a gente vai ter que passar por uma fase de adaptação. Então, por isso que eu decidi meditar no livro. E eu não vou falar sobre o livro todo, eu vou me manter no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Irmãos, o link está nas redes sociais da igreja e o pastor também é broadcasted. Se alguém perguntar, está live no canal do YouTube da igreja. Então fica mais fácil para se alguém quiser encontrar. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês começando no capítulo 1. E o tema de hoje é como sobreviver um tempo de crise. Como sobreviver um tempo de crise. O pastor Dale começa apresentando alguns princípios e para esse capítulo eu escolhi, foi assim, não é algo que ele faz, mas algo que eu achei propício. Nós vamos estar falando sobre reconstrução dentro do livro de Neemias. Então, o pastor oferece esse princípio. Como que a gente faz para voltar a viver, para renovar, para sobreviver um tempo de crise? Irmãos, nós sabemos que nós já estamos vivendo e vamos viver um tempo de crise. Crise financeira, também assim essa questão de adaptação da sociedade com toda essa pandemia. Então, eu achei muito interessante esse princípio que ele fala: aceite aquilo que você não pode mudar. Irmãos, aceitar não é desistir, ok? Aceite aquilo que está fora do seu controle. Aceite aquilo que dentro das suas forças você não pode mudar. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo e nós vamos ler Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Neemias 1, do verso 1 ao verso 2. Tá todo mundo comigo? Não tem ninguém dormindo no ponto? Então vamos lá. Neemias 1, 1 a 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Então, irmãos, só para a gente relembrar, Neemias, ele é um empregado do rei Artaxerxes, em algumas versões, Xerxes, imperador da Pérsia, e aqui ele está muito triste com a realidade do estado do povo de Israel. Por quê? Quase 50 anos se passaram após Israel, o povo de Israel, ser conquistado pela Babilônia. Esse povo viu Jerusalém ser queimada, viu seus muros e o seu templo destruído,
e muitos foram levados a cativeiro. Nós temos vários livros da Bíblia que são escritos durante esse período de cativeiro. O livro de Daniel, o livro de Jeremias, e tanto Neemias quanto Esdras estão vivendo essa fase que a gente está aqui, que é esse período onde existe algumas pessoas exiladas são permitidas retornar a Jerusalém e eles encaram esse projeto de recomeçar. É triste, né? Se você pensar na sua cidade ou um lugar depois que passa por uma tragédia. Mas essa era a situação do povo. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação ou para o nosso passado e aquilo ainda nos fere, como feria Neemias. Neemias, você vê que ele passa os primeiros capítulos triste. Ele quer saber notícias do seu povo, ele quer saber como que estão esses exilados que retornaram. E muitas vezes a gente pensa numa situação que já se passou e a gente fica do mesmo jeito, né? Quando eu penso assim, nós não estamos indo na igreja, ixi, assim, é uma choradeira sem parar. Qualquer coisa eu choro, irmãos. Porque sim, a gente sente essa saudade. Quando a gente pensa assim, tá todo mundo assim se restringindo ao máximo, as crianças não estão indo na escola, então são coisas que a gente para pensar, como que a gente chegou aqui? Né? Parecia que uma semana estava tudo comum, estava tudo normal, e de repente a gente olha agora, escolas fechadas, pessoas sem trabalho, todo lugar que a gente vai, uso obrigatório de máscara, né? Não sei se você já parou para pensar, mas eu me sinto assim, como que a gente chegou aqui, longe uns dos outros, sem poder ir na igreja, sem poder nos abraçar. Nós estivemos orando na casa de uns irmãos essa semana, de uma forma assim bem rápida, e é esquisito você encontrar os irmãos, não poder abraçar, não poder estar, tem que ser rapidinho, todo mundo, né? E é estranho a gente pensar nisso. Isso traz, não precisa, não tem nada, a gente está sensível. E não tem nada assim vergonhoso em a gente admitir isso, que isso nos traz tristeza. E eu quero ler com vocês, ainda dentro do livro de Neemias, o capítulo 1, verso 3 a 4. Veja como Neemias está também profundamente triste. Esse é o estado que ele se encontra. Neemias 1, de 3 a 4, espero que vocês estejam comigo. Diz o seguinte: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá, passam por grande sofrimento e humilhação. Verso 4. Quando ouvi essas coisas, veja, irmãos, o que ele faz. Sentei-me, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, irmãos, esse princípio de aceitar aquilo que você não pode mudar é muito importante, porque toda crise que a gente, tempo de crise que a gente passa, exige de nós uma fase de aceitação. Prestem atenção mais uma vez, aceitar não é desistir, tá? E eu quero compartilhar com vocês algo que o pastor Dale, ele fala no livro dele, e eu estou colocando a tela para vocês, eu espero que todo mundo esteja vendo, porque é muito interessante, bem pessoal mesmo esse livro, e eu creio que se aplica muito para o tempo que nós estamos vivendo. Eu vou estar lendo o que ele fala no livro dele. Ele diz, olha, há coisas que por mais que nos esforcemos, não podemos mudar. Há coisas que não podem ser alteradas, não importa o quanto você lute para que isso aconteça.
Então, irmãos, Neemias sabia desse fato. Neemias sabia que ele não podia mudar o fato que Israel tinha passado pelo cativeiro. Não adianta, o tanto que ele ficasse triste, ele não conseguia mudar. É difícil? Sim. Traz sofrimento? Sim. Mas ele não podia mudar o passado do seu povo. Então, o que fazer? Entra esse princípio que ele traz para a gente. Aceite aquilo que você não pode mudar. E ele dá para a gente uma lista de algumas coisas, apenas alguns exemplos de algumas coisas que a gente não consegue mudar. Por exemplo, você não pode mudar o clima. Você pode desejar o tanto que você quiser, que faça sol, que faça chuva, que esquente ou que esfrie. Isso não pertence a nós. Você não pode mudar o tic-toc do relógio. Antes a gente escutava muito, né? Não tenho tempo, não consegui, não deu tempo. E agora muita gente está reclamando porque, ai, não sei o que fazer com o tempo. Mas a gente não consegue mudar o relógio. O dia tem 24 horas, amanhece, entardece e anoitece, e isso está fora do nosso alcance. Você não pode mudar o passado, mesmo que a gente queira. Você não pode. Você não pode mudar a escolha de outra pessoa, e é muito interessante uma coisa que ele coloca que se aplica ao tempo que nós estamos vivendo, por mais triste que seja. Você não pode mudar a marcha em direção à morte que um corpo humano segue, levado por uma doença mortal. Infelizmente, por mais que seja algo que a gente queria ter o poder de mudar, nós não temos. Irmãos, é fácil a gente aceitar uma tragédia? Não é. Mas também nós não devemos nos entregar a sentimentos destrutivos como ansiedade, como pânico e frustração por coisas que nós não podemos mudar. Tem jeito da gente voltar o tempo atrás e simplesmente apagar esses meses que a gente tem vivido em pandemia? Não tem jeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ficar altamente depressivos? Vamos desistir da vida? Como os irmãos sabem que algumas pessoas, há 2 semanas atrás, a gente estava vendo o jornal, estava até comentando com a ESN, e uma médica trabalhando no floor do Covid, e no fim de semana que ela viu tanta morte que quando ela chegou em casa, ela tirou sua própria vida. Então, é essa a solução? Claro que não. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar e devemos nos entregar a Deus. Devemos aceitar e devemos nos entregar a Deus. Dando prosseguimento, uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante, lembrando que essa é a experiência pessoal do pastor Dale. Ele diz: quando percebi que não era possível mudar a minha situação, pedi a Deus que eu aceitasse o que não poderia mudar. Foi nesse momento de aceitação que minha cura emocional foi iniciada. Então, irmãos, aceitar, mais uma vez, não é desistir, mas é desejar ser curado. E eu queria que você, ainda no livro de Neemias, que você acompanhasse comigo esses versos, que a gente vê que é também a mesma atitude de Neemias. Neemias busca o Senhor. Ele está triste, ele está abatido, ele entende que, por mais que o afete, ele não pode mudar a situação, o fato que as pessoas foram levadas a cativeiro, e agora ele busca o Senhor. Neemias capítulo 1, verso 5, diz: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Pulando para o verso 10. Estes são os teus servos, o teu povo,
Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então, irmãos, veja o que Neemias faz. Neemias busca o Senhor. E aí a gente pergunta, como alguém sabe a diferença entre o que ele pode mudar e o que ele não pode? Falando com Deus através da oração. Porque a oração é a arma com a qual nós lutamos. Nós precisamos da sabedoria do Senhor para a gente ser curado. Porque existem coisas que estão fora do controle das nossas mãos, mas nada está fora do controle de Deus. Então, Deus não vai voltar o tempo atrás para mudar o seu passado, mas Ele vai mostrar para você aonde você deve aceitar aquilo que já passou e receber cura, e Ele vai te dirigir aonde você deve caminhar para frente. A palavra do Senhor, no Salmo 37, verso 5, diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, o pastor Dale, ele traz esse princípio, que a fase de aceitação é uma fase de cura. Irmãos, parece tão simples, né? Mas perceba que grande libertação existe nesses princípios básicos. Aceitar o que você não pode mudar, buscar ao Senhor para que você seja curado, e nas palavras de Neemias, para que você seja bem-sucedido. E o último princípio que ele coloca nesse primeiro capítulo, e eu vou compartilhar essa tela com vocês, é: concentre-se no que você pode mudar. Vocês estão conseguindo ver, gente? Depois só me dá um ok. Eu quero ter certeza que vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando com vocês. Concentre-se naquilo que você pode mudar. Comece com o quê? Mudando a si mesmo. Nós vamos ler agora o texto de Neemias, capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Neemias, capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Ok? Diz o seguinte: o rei me perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa doença só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e que as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, presta atenção, irmãos, como que Neemias recebeu a sabedoria. Ele já tinha ficado triste, ele já tinha sentado, chorado, lamentado por dias, jejuado, e agora, por coisas que ele não podia mudar. Mas agora ele recebe de Deus a sabedoria, o discernimento, para que ele coloque as suas forças naquilo que ele pode mudar. E tudo começa com esse pedido que ele fez ao rei. Amém, irmãos? Veja, verso 4 novamente. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao rei, ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Que bacana, né, irmãos? Concentre-se naquilo que você pode mudar. O que Neemias podia fazer? Ele podia ser parte do projeto de recomeçar, de reconstruir.
Então, nós precisamos entender isso. E é muito interessante uma coisa que o próprio autor fala dentro desse livro. Ele diz: olha, pare de se preocupar com as coisas que estão fora do seu controle para serem mudadas. Ao invés disso, levante-se e encare o problema. Com a ajuda de Deus, reconstrua, começando em si mesmo. O que você pode mudar? O passado? Não pode. A atitude de outra pessoa? Não pode. Mas você pode mudar a sua atitude. Você pode mudar a sua personalidade. Você pode mudar os seus maus hábitos. Você pode mudar o seu casamento antes que seja tarde demais. Eu achei isso muito impactante, irmãos, e eu creio que isso fala ao nosso coração. Pensa no tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos mudar o fato que estamos vivendo uma pandemia, mas nós podemos escolher como nós encaramos essa tragédia. Podemos escolher o que fazer com o nosso tempo. Podemos rever nossas prioridades e nossos relacionamentos. Podemos ser parte desse grupo que faz uma diferença até mesmo ao prevenir que essa doença não se espalhe mais, né, irmãos? Você precisa de sair? Saia de máscara. Você pode carregar aquele álcool gel dentro do seu carro? Faça isso. Chegou em casa, lave a mão, tire o sapato, né? Às vezes a gente vai ao supermercado e agora no supermercado não pode andar sem máscara mais, entrar sem máscara. A gente vê que às vezes a pessoa entra e chega lá, tira. Então nós podemos, até nisso nós estamos reconstruindo. Nós podemos buscar descanso no Senhor e também podemos escolher como que nós vamos viver daqui para frente. A vida continua, irmãos, até Jesus voltar, até o dia que ele nos chamar, né? Tem aquela frase, enquanto a vida há esperança, e o servo de Deus tem a esperança no Senhor. Então, eu achei isso muito interessante. Não se concentre, não se desgaste nas coisas que você não pode mudar, mas coloque as suas forças, descanse no Senhor e coloque a sua força naquilo que você pode mudar. E o autor termina esse primeiro capítulo com uma confissão. Eu achei muito bacana e quero ler para vocês. Ui? Não está aqui, irmãos. Eu vou ler. Eu achei que eu tinha colocado a tela, mas eu mesma vou ler. Ele fecha esse capítulo dizendo que ele estava em tamanho desespero pela tragédia que ele tinha vivido, que ele estava emocionalmente exausto. Ele diz o seguinte: ergui minhas mãos e disse: aqui está, Deus. Eu não posso mudar nada do que aconteceu e nem sei o que fazer com essas coisas. Tudo é inaceitável para mim. Tenho lutado muito contra isso. Não sei o que fazer. Aqui está, Senhor. É tudo teu. Então, é esse momento de entrega, né? Irmãos, nós precisamos fazer isso. E ele confessa dizendo: naquele momento alcancei a paz em meio à tormenta. Que lindo, irmãos. Quando nós entregamos ao Senhor aquilo que a gente não pode mudar. E a gente entende que nós somos limitados. E aí, né, parece que o Senhor fala com a gente assim: que bom, meu filho. Estava esperando esse momento de você reconhecer que você não pode fazer muitas coisas, que o poder pertence a mim. E aí, esse pastor entrega a sua situação ao Senhor. E ali ele encontra paz, e ali começa o seu tempo de reconstrução. Então, esse é o final do primeiro capítulo. E eu falei com vocês que a gente só vai estar compartilhando o capítulo 1 e o capítulo 2, e eu quero entrar no capítulo 2, como sobreviver um tempo de crise. E o pastor Dale traz para a gente algo extremamente necessário, que é
parar de fazer o jogo da culpa. Pare de fazer o jogo da culpa. Abra comigo a palavra do Senhor em João, no capítulo 9, e é muito interessante essa passagem. Eu nunca tinha percebido no ponto de vista que o autor desse livro traz, mas eu gostaria de ler com vocês. O jogo da culpa é o jogo mais destrutivo que existe. Vamos lá, João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Eu espero que todo mundo esteja abrindo a Bíblia aí comigo. Amém, irmãos? Vocês sabem que eu não gosto de estudar sozinha. Todo mundo tem que vir comigo e participar. Diz o seguinte, João 9, de 1 a 2. Dê um amém aí para mim ter certeza que vocês estão comigo, tá? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Irmãos, veja que interessante. Aqui, basicamente, os discípulos estão perguntando para Jesus, Jesus, esse homem aqui que nasceu, ele nasceu cego por quê? De quem é a culpa? Quem é que pecou para que ele nascesse cego? Os pais dele que pecaram, né? De quem é a culpa? E Jesus responde uma coisa muito assim, Jesus é uma pessoa extraordinária. Ele sempre faz o inesperado. E Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, eles perguntam isso, de quem é a culpa? Quem é o culpado? E Jesus fala, ninguém é o culpado. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Agora, irmãos, pensem, muitas vezes nós somos igualzinho aos discípulos. Nós somos discípulos, né? Mas estou falando dos primeiros discípulos. Nós queremos saber a quem nós devemos culpar. Quer ver como isso é verdade? Assista o jornal. Pode ser o jornal daqui ou o jornal do Brasil. É um empurra-empurra, né, irmãos? Porque todo mundo quer saber quem é o culpado de nós estarmos vivendo esse tempo de pandemia. Tem que ser a culpa de alguém. Foi a China por causa do poder. A culpa é do presidente, ou do Brasil, ou o presidente daqui, porque quando recebeu a notícia não deu a importância, não prestou atenção nos relatórios, né? Não ouviu os advisors. A culpa foram dos estrangeiros que saíram trazendo a doença para cá, levando a doença por aí, e assim vai. Tem que ter um culpado. Agora, prestem atenção, irmãos, eu não estou falando que as coisas não devem ser investigadas, entendidas, apuradas, estudadas. Não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes achar o culpado não é o passo mais importante no processo de reconstrução. E a gente muitas vezes fica ecoando essa pergunta dos discípulos: Mestre, quem é que pecou? Quem é que é o culpado? Eu quero compartilhar um pedacinho desse livro, algumas coisas que o autor, o pastor Dale, fala dentro desse capítulo do jogo da culpa. Ele diz, o jogo da culpa nunca traz a cura. Na maioria das vezes, machuca ainda mais. O jogo da culpa nunca traz união, somente divisão. O jogo da culpa nunca constrói, somente destrói. O jogo da culpa nunca resolve problemas, somente aumenta os problemas. Jesus disse em essência, esqueçam esse jogo de achar o culpado. Ao invés disso, pergunte como nós podemos ajudar esse homem, como podemos melhorar a situação dele, como podemos renovar a sua vida. Então, irmãos, eu
Eu achei isso, assim, extraordinário, porque a verdade é que a gente joga esse jogo. Nós queremos achar o culpado. Às vezes, como entre marido e mulher, né? Um tem que estar certo. E se um está certo, o outro está errado. E se é uma situação que a gente passou por uma questão financeira, alguém tem que ter a culpa. Se aconteceu alguma coisa que abalou a nossa vida, como nós estamos vivendo agora, né? A gente vê, irmãos, eu não estou aqui defendendo o político, até porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no outro. Mas ao invés da gente ficar especulando a vida dos presidentes, dos governantes, dos prefeitos, a gente tem que orar, pedir que Deus levante homens como Daniel, que sejam homens tementes a Deus, que tenham palavras de sabedoria, palavra de discernimento. Mas agora, quanta gente apontando o dedo, é culpa sua, é culpa do outro. É o jogo da culpa, irmãos. E nós não, se nós queremos reconstruir, nós precisamos de parar de jogar este jogo. E aí que eu quero trazer o que o autor desse livro elabora, que tipo de jogo nós jogamos com relação ao jogo da culpa. E eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que ele fala é que nós precisamos parar de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus. No texto que nós lemos, João capítulo 9, verso 2, eu vou repetir. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Perceba que, como os discípulos, de uma certa forma, estão perguntando: a quem Deus está punindo? A quem Deus está punindo? Esse jogo de culpar a Deus. Quantas vezes nós também fazemos isso? Pensamos assim, falamos assim. Irmãos, é a famosa frase, e eu tenho certeza que você e eu já falamos essa frase. Por que Deus deixou? Por que eu perdesse o meu emprego, ou que meu filho ficasse doente, ou que eu passasse por essa situação financeira? Por que Deus deixou? Irmão, para de culpar a Deus. O mundo jaz no maligno. Então, porque se temos passado por aflição, Deus, nós precisamos ficar libertos disso, porque isso é o jogo da culpa. Ao invés de agirmos assim, nós precisamos moldar a nossa forma de pensar, devemos ser trabalhados pelo Senhor e devemos dizer: Senhor, se o Senhor permitiu, então me ensina. Estou passando por essa situação, então me ensina. E eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus, capítulo 5, verso 45, a parte B. Eu vou colocar aqui a referência, só se alguém quiser anotar. Eu mesma vou ler esses dois textos. Precisamos aprender, parar de culpar a Deus. Mateus 5, 45, parte B. Porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus cuida dos seus, mas Jesus nos disse que o mundo nos traria aflições. Então a gente precisa parar de falar isso com o Senhor. Deus, essa indagação que, de certa forma, atribui a Deus a culpa. E Romanos 8, 28, nós conhecemos esse texto, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, ao invés de falar isso, Deus, por que fazer essa indagação? De quem é a culpa, Deus? Porque o Senhor permitiu, nós precisamos falar: Deus, se o Senhor permitiu, trabalha na minha vida.
Então, fica aí esse princípio. Pare de culpar a Deus. E aí, continuando, o autor coloca, indo à frente, o jogo da culpa. Nós culpamos a Deus e também culpamos o próximo. Pare de culpar o próximo. Culpar os outros está presente em nós desde o jardim. Culpar os outros é sempre um pretexto, um disfarce para as deficiências que não estamos dispostos a admitir ou encarar. Eu vou ler com vocês esse texto de Gênesis, Gênesis 3, 11 a 12. Irmãos, nós sabemos que essa passagem, né, é o jogo do empurra-empurra. Mas preste atenção nessa passagem, nesse ponto de vista. Gênesis 3, de 11 a 12. Deus perguntou a Adão, né? Nós sabemos, só dando um feedback aqui nessa passagem, Adão e Eva pecaram, comeram, desobedeceram, se esconderam, porque perceberam que Deus estava chegando. Nós estamos aqui no verso 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Ele perguntou ao homem: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher. Culpou o outro. Presta atenção, foi a mulher que tu me deste. Então ele culpou o outro e culpou a Deus. Pare de culpar os outros, né? E nós lemos o texto de Gênesis 3, de 11 a 12. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher, ou seja, culpou o outro, a mulher que tu me deste, e culpou a Deus, por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão e Eva jogaram o jogo da culpa. E nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa, como se culpar os outros ajudasse a resolver os problemas. O marido que culpa a mulher e vice-versa, patrão que culpa o empregado e vice-versa, filho que culpa o pai e por aí vai. Irmãos, sabe o melhor amigo do jogo da culpa, de culpar os outros? É o orgulho. Quando nós damos vazão ao orgulho, e aí é mais fácil a gente culpar os outros. E o pior inimigo do jogo da culpa é o perdão. Então, para combater esse mau hábito de culpar os outros, principalmente no tempo da crise, nós precisamos de cultivar a humildade, a confissão e o perdão. E isso nós fazemos através da oração. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O autor fala uma coisa que eu gostei muito e eu quero aplicar isso na minha vida. Quando você estiver errado, admita. Quando você estiver certo, não precisa ficar repetindo. Porque às vezes a gente faz isso, né, irmãos? Nem sempre a gente coloca o dedo para falar, né? O culpado é você. Mas muitas vezes a gente fica com essa história de sempre repetir: eu estava certo, eu estava certo. Isso, de certa forma, implies that the other person was wrong, né? Isso leva, assim, a outra pessoa a se pensar que ele que era o culpado. Isso também é parte do jogo da culpa. Em último lugar, dentro desse capítulo, eu quero compartilhar com vocês. Pare de culpar. Deixa eu passar aqui para frente, porque a conexão tinha caído. Pare de culpar a si mesmo. Pare de culpar a si mesmo. Irmãos, nessa parte, o autor compartilha como que por um longo tempo ele culpava a si mesmo pela tragédia familiar.
E eu quero que nós vamos ler essas duas passagens, Romanos 8:1 e João 8, de 10 a 11. Pare de culpar a si mesmo. Irmãos, culpar a si mesmo é algo muito pesado de se carregar. Quantas pessoas que não conseguem se perdoar? Quanta gente vivendo constantemente debaixo de autocondenação? Quanto se punindo? Irmãos, já acompanhei pessoas que, infelizmente, até se machucavam, se beliscavam, se automutilavam, porque se sentiam culpados. Outras pessoas se punem de forma emocional, entram em relacionamentos abusivos porque acham que merecem sofrer, sofrer, e isso não é de Deus. A pessoa que é transformada pelo Espírito, ele não vai carregar a culpa, a não ser, irmãos, que ele seja um cristão preguiçoso que não confessa pecado. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Então, se não esse é o seu caso, meu irmão, se você é um cristão que confessa para Deus o seu pecado, seja liberto em nome de Jesus e receba o perdão de Cristo, porque não é o desejo do Senhor que você viva debaixo de culpa. Eu vou compartilhar aqui algo que o autor diz. Ele diz: olha, Deus já o perdoou, agora perdoe-se, exonere-se das decisões erradas que tomou, das atitudes egoístas que teve, dos momentos em que se abateu, dos momentos em que deixou os seus amigos abatidos. Deixe Cristo apagar a vergonha de todos os fracassos da sua vida. E eu quero ler com vocês essa passagem de Romanos 8, verso 1, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, se você passou por algo no seu passado que te trouxe vergonha, uma situação onde você errou, onde você falhou, Deus tem o poder de te restaurar. E se você crê, já entregou diante do Senhor em arrependimento, você já recebeu o perdão. Pare de culpar a si mesmo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E João 8, de 10 a 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão eles? Que é aquela mulher que foi pega em adultério, e eles trazem para que ela seja apedrejada perante Jesus. Ninguém a condenou? Jesus a pergunta. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Veja que lindo, irmãos. Jesus disse isso: nem eu te condeno. Então, nós precisamos receber isso do Senhor. E eu quero concluir com revisando tudo isso que está escrito nesse livro, Reconstrua a Sua Vida. Como sobreviver um tempo de crise? Aceite o que você não pode mudar. Encontre descanso no Senhor através da oração. Concentre-se naquilo que você pode mudar e reconstrua. Pare de culpar a Deus. Pare de culpar os outros. Fique livre da culpa, ou seja, pare de culpar a si mesmo e receba o perdão do Senhor. Amém, irmãos? Eu recomendo esse livro. É um livro, eu tenho sido assim muito abençoada. Ganhei ele recentemente e estou muito feliz também de compartilhar isso. Estamos passando por um tempo de crise, sim, mas existe reconstrução, existe esperança, e a nossa esperança está no Senhor. Mas a parte que nos cabe, irmãos, essas ferramentas nós devemos usar. Amém? Pai, nós te louvamos, Deus, e te bendizemos, porque tu és bom. Porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus do recomeço, é o Deus da esperança. Ó Deus, e se existe alguém nessa manhã precisando ser liberto, Senhor, alguém que tem passado por todos esses sentimentos de frustração,
por coisas que não consegue mudar. Eu peço que o Senhor traga libertação, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós possamos, Senhor, nos concentrar naquilo que nós podemos mudar, começando em nós mesmos. Deus, nós queremos ter essa nova vida, onde nós abrimos mão, Senhor, do jogo da culpa. Perdoa-nos, Senhor, se em algum momento nós culpamos ao Senhor pelas tragédias que às vezes a vida nos traz. Nos ajuda, Senhor, a não culpar os nossos irmãos. Ao invés disso, Senhor, parar, refletir, mudar o nosso comportamento. Ó Deus, e se mais uma vez existe alguém aqui carregando o peso de uma culpa, de um erro do passado, que o Senhor mostre, nos lembre, Senhor, que o Senhor é o Deus do perdão. O Senhor é o Deus que nos perdoa e o Deus que nos liberta. Nós, Senhor, tomamos posse disso, dessa verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.